Boa tarde, meninas. Boa tarde, professora. Bom, nesse vídeo curtinho, né, eu resolvi passar para vocês o tema que eu escolhi para o meu artigo da disciplina. Nas últimas aulas a gente tratou muito sobre um tema para mim que é apaixonante, que é educação ambiental. Porque eu até li uma frase de Paulo Freire que eu acho muito interessante. Ela diz que se a educação sozinha não transforma a realidade, sem ela tampouco a sociedade muda. Então eu acho que essa frase dele revela o quão importante é a educação e no nosso campo agora, a educação ambiental. Que a gente sabe que, embora esteja prevista legalmente e embora hajam programas desenvolvendo uma educação formal no campo ambiental, isso ainda é muito incipiente e ainda se baseia em paradigmas que, diante de um mundo globalizado, né, e de uma sociedade planetária, como a gente comentou muito, não se revela mais suficiente. Por isso, eu pensei em abordar o seguinte tema: a educação ambiental à luz do pensamento complexo. Ou então, a educação ambiental uma perspectiva à luz do pensamento complexo. Algo assim, eu estou definindo um pouco o título ainda. Mas a proposta é falar de educação ambiental fazendo um link com as ideias de Edgar Morin. Edgar Morin, a gente comentou algumas citações dele em sala de aula. Ele é um autor que, nessa disciplina e em outras que eu cursei, eu aprendi a admirar muito. Primeiro pela história de vida dele, que ele é um filósofo, jurisfilósofo, autor de mais de 30 livros. Inclusive, eu trouxe aqui para vocês, a título de curiosidade, uma fotinha dele. Ele ainda é vivo, esse senhorzinho simpático aqui, não sei se está dando para ver bem. E tá com 98 anos e ainda atua e ainda dá palestras, inclusive vem ao Brasil esse ano. E ele trabalha muito nessa área educacional. Ele é considerado um dos principais filósofos, né, do mundo contemporâneo, e ele traz ideias muito bacanas. Em poucas palavras, uma das grandes coisas que ele defende é justamente a necessidade de um pensamento complexo, que é o que ele chama da teoria da complexidade. Que a teoria da complexidade, ela visa em quebrar os paradigmas, ela faz uma crítica aos paradigmas da ciência clássica, que é baseada no reducionismo, na simplificação, na hiperespecialização. O que acontece? De acordo com a ciência clássica, e ela foi muito importante e foi responsável por muitos progressos e pela solidificação de muitos conhecimentos que nós temos hoje, mas ela fazia o quê? Isolava os objetos para poder estudá-los. Criava conhecimentos muito especializados acerca de uma parte sem fazer um saber contextualizado, globalizado. Então a gente teve aquela ciência baseada na hiperespecialização, onde eu tenho várias pessoas conhecendo muito de um determinado objeto e conhecendo quase nada de um contexto globalizado, esquecendo que esse objeto faz parte de um todo. É uma soma e comporta conexões e interrelações com vários fatores. Então, Morin, ele traz justamente essa ideia de que é hora, né, de uma tomada de consciência, como ele fala. Porque, segundo ele, ainda numa frase que ele utiliza, nós vivemos um processo cego e incontrolado de conhecimento, onde as informações se propagam com velocidade, nós recebemos informações de todo canto. Nós estamos na era da globalização, na era de problemas de caráter transnacional, de caráter problemas que ultrapassam limites territoriais, e muitas informações chegam a nós diariamente pela internet, pelos jornais, pelos quaisquer veículos de imprensa. E nós perdemos diante disso, até pela forma como a ciência se desenvolveu, a capacidade de examinar criticamente, de inserir essas informações no contexto que a gente vive, analisá-la
com múltiplas abordagens e poder ter um diálogo crítico. Então ele fala que é hora dessa tomada de consciência, que é necessária uma reforma no pensamento, uma reforma nas bases educacionais, a fim de que possamos progredir. Ele, refutando algumas críticas que se fazem, até pelo nome da teoria dele, teoria da complexidade, que falam que ele quer complicar. E ele diz que não, que embora ele utilize a expressão complexidade, o objetivo dele não é complicar, muito pelo contrário, mas ele quer assumir que existem hoje coisas que têm que ser analisadas pelo padrão da ciência clássica. Ele não quer uma ruptura, ele quer uma interação, coisas que têm que ser examinadas daquela forma, mas também dentro de um contexto, porque para ele, como ele bem diz, o todo é muito mais do que a soma das partes. Então ele propõe que se nós não tomarmos essa consciência e se nós não mudarmos os paradigmas educacionais, cada vez mais nós seremos meros objetos de manipulação, sem um conteúdo consolidado. E eu acho isso muito bacana. Por exemplo, como uma situação que a gente até comentou em sala de aula, isso se aplica em todos os níveis, em todas as esferas da educação. Por exemplo, a gente vê manifestações públicas no meio da rua, onde as pessoas sequer sabem porque estão ali e sequer têm a capacidade de tratar de uma forma mais complexa sobre o problema, de uma forma mais abrangente. Então, o Morin, ele propõe essa nova visão sobre o mundo, sobre a educação. Como eu disse, ele é renomadíssimo, tem uma obra incrível. Ele lutou contra o nazismo. O nome dele, na verdade, nem é Edgar Morin. O nome dele é Edgar Nahum, o nome verdadeiro, né? Ele adotou esse codinome Morin na época em que ele atuou na resistência francesa ao nazismo. E aí ele adotou esse codinome Nahum, ou Morin. E ele, além da história de vida dele incrível, ele é formado em várias áreas, direito. Eu até coloquei aqui pra gente ter uma ideia. Ele é formado em, deixa eu me lembrar, faz muito tempo, filosofia, sociologia, direito, e ele escreveu várias obras nessa área. Eu trouxe 2 fotos dele aqui, ó, pra gente observar. Ele é muito simpático. E aqui eu elenquei algumas das obras dele, que são as mais interessantes. Infelizmente ainda não consegui ler todas, claro, mas eu recomendo muito A Cabeça Bem Feita, que foi a primeira que eu li, A Introdução ao Pensamento Complexo, e agora eu tô lendo Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro. Todos eles têm uma linguagem muito bacana, ideias muito bacanas, e eu acho que ele tem muita contribuição para trazer para a gente no campo acadêmico. Então a minha ideia é relacionar a educação ambiental a esse pensamento de Morin, um olhar para a educação ambiental à luz desse pensamento complexo. E eu quero até a sua opinião, professora, se é um bom tema, se a gente tem como desenvolver nesse sentido. Eu já tenho algumas ideias e já comecei a rascunhar. E quero a opinião para saber se eu estou no caminho certo. E é isso, acho que eu extrapolei um pouco o tempo, mas eu quero agradecer e muito obrigada.